Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho e pela sua audiência. No programa de hoje, vamos conhecer a história do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o JK. Dia 22 de agosto é aniversário de morte do presidente. Nesse ano, faz 44 anos que Juscelino Kubitschek morreu. E para isso, nós vamos saber um pouco da história dele. Quem vai nos contar essa história é o comerciante Paulo César Rapaz, que inclusive tem um espaço na sua loja dedicado a Juscelino Kubitschek. Ele conheceu o presidente pessoalmente e vai contar para a gente sobre essa importante história, sobre esse importante personagem da história política do Brasil. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como dissemos no início da abertura do programa, o presidente Juscelino Kubitschek teve um papel importante na política do Brasil. Ele se chamava Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas era mais conhecido pelas iniciais do seu nome, JK. Era médico, oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro que ocupou a presidência da República entre 1956 e 1961. JK concluiu o curso de Humanidades do Seminário de Diamantina. Em 1920, mudou-se para Belo Horizonte. Ele nasceu em 12 de setembro de 1902, em Diamantina, Minas Gerais, e morreu em 22 de agosto de 1976, em Resende, no Rio de Janeiro. Mandato presidencial de 31 de janeiro de 56 a 31 de janeiro de 61. Ele era do Partido Social Democrático. A esposa dele era a dona Sara Kubitschek, foi casada com ele de 1931 a 1976, data da sua morte, e tinha como filhas, a Maria Estela Kubitschek e a Márcia Kubitschek. Como dissemos, Paulo César Rapaz, comerciante tradicional de Votuporanga, tem um espaço aqui na sua loja dedicado a Juscelino Kubitschek, conheceu o presidente pessoalmente, e é ele quem vai nos contar hoje um pouco da história de Juscelino Kubitschek. Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa Cidadania. E agora eu quero ouvir de você, para você, no seu pensamento, quem foi Juscelino Kubitschek? Eu agradeço a oportunidade, porque o Juscelino é uma figura política, um ser humano de uma vibração, de uma identidade pátria, coisa fantástica, que a gente, nesse momento, principalmente, a gente tem que destacar os valores que a pátria conheceu e que hoje passa despercebido. Juscelino Kubitschek, ele é filho da Dona Júlia. A Dona Júlia teve uma filha e o Juscelino. E ela ficou viúva muito jovem ainda. E ela nunca se casou e ela tratou com todo o carinho dos dois filhos. E o Juscelino era um menino muito alegre, feliz na pequena Diamantina. E lá ele era conhecido como Nonô do Tijuco. Tijuco é um bairro de Diamantina. Eu estive lá, inclusive. E Juscelino estudava, lia a biblioteca de Diamantina, na época, ele leu ela inteirinha. E a mãe era professora, conseguiu colocar no melhor colégio que tinha lá em Diamantina. E aí, então, a vida do menino continuou. Ele foi galgando os postos importantes, tal, vai para Belo Horizonte, estuda, e aquele carisma dele, aquela alegria transbordante que ele passava para todos, ele era um líder espontâneo, natural, um grande líder. E ele vai galgando espaço na faculdade. Aí os amigos, a roda de amigos cresce e tal, induz a ele ser candidato a governador de Belo Horizonte, né? E ainda que aí nessa altura ele já estava casado, e a dona Sara era de uma família elegante lá de Belo Horizonte, ela não queria que ele entrasse na política. Enfim, os amigos e a família empurraram o Juscelino, e aí ele continua a trajetória política dele. Ele foi governador de Minas, foi deputado federal, senador,
presidente da República. E o grande mérito do Juscelino, no espírito de liderança dele, foi criar uma assessoria muito competente. Juscelino sabia que, uma vez ele eleito presidente da República, ele teria que construir Brasília no período curto de tempo, porque todas as lideranças eram contrárias à construção de Brasília. Mas ele via que a construção de Brasília era fundamental para descentralizar o Brasil. E nisso ele levou Brasília para o centro do território nacional, inclusive obedecendo à profecia de Dom Bosco. Dom Bosco dizia, está na Constituição inclusive, que Brasília vai ser construída no Planalto Central, no paralelo das características todas, né? E nisso, vou voltar lá assim, na campanha política. Na campanha política, ele vem a Votuporanga e ele faz um discurso aqui onde era o antigo Bar Paramão, na esquina da Praça Fernando Costa, e por volta do meio-dia ele vem para cá. E aí o Votuporanga tinha muitos mineiros, como tem, né? Mas os mineiros que dominavam as conversações, seresteiros, amigos, tal. E aí a notícia corre, Juscelino está aqui no Bar Paramão e tal, né? Ele veio na cidade de surpresa? Surpresa, porque na época não tinha essa... E a programação dele era muito rápida, né? Aquele aviãozinho ali, por exemplo, é um avião que desceu aqui no campo de aviação da época, né? E o meu irmão estava de plantão na loja, que meu pai foi almoçar. Toninho, você fica aqui na loja. Quando ele soube, o comentário é o seguinte, a mineirada está todo lá ouvindo o Juscelino Kubitschek lá no Bar Paramão, né? Aí meu irmão sai da loja e vai lá. Deixou tudo e foi lá. E já era uma coisa assim, natural dele, essa identidade com o Juscelino Kubitschek. E assim foi. Nessa foto que nós temos aqui, nós estamos na inauguração em Frutal. Eu também estava nesse evento aí. E assim vai. Quando o Juscelino sai de Votuporanga, provavelmente ele vai, na sequência, ele vai a Jataí. E a Jataí ele começa a fazer o comício dele e chove. Aí o pessoal fala assim, vamos dar um espaço aqui, a gente vai lá na oficina do meu amigo, lá a gente faz na área coberta o discurso do Juscelino. O Juscelino vai, né, muito simpático. Ele fala, não, tudo bem, vamos lá, e fomos. E aí ele faz um discurso dizendo que, se eleito for, ele respeitaria a Constituição. Porque até então a Constituição não tinha assim aquela respeitabilidade desejada por todos. Então ele aproveitou a dica e falou assim, se eleito for, eu vou respeitar a Constituição. Aí tinha um jovem ali, nós temos uma fotografia ali, o Tuniquim. O Tuniquim estava estudando a Constituição para prestar concurso de cartorário e tal. E aí o Juscelino, terminado o discurso, doutor Juscelino, o senhor me permite a pergunta? Pois não, sim. O senhor está dizendo que vai respeitar a Constituição. Na Constituição está escrito que Brasília vai ser construída no Planalto Central, no paralelo e tal. Está na Constituição e na profecia de Dom Bosco. O senhor vai construir Brasília? O Juscelino deu uma parada assim, aquela coisa de surpresa, né? Ele falou assim, vou construir Brasília. E, a partir de então, ele começou a projetar Brasília. E formou uma equipe de Niemeyer, Lúcio Costa, de tantas lideranças e competência. O que o Juscelino falava o seguinte, você é meu secretário, você é meu ministro, mas no meu governo eu não admito falhas. Se você falhar, apesar de ser meu amigo, você está substituído. Eu tenho compromisso com a verdade e não tenho compromisso com o erro. Eu estou aqui para acertar em tudo. E assim ele construiu Brasília no tempo adequado da construção. E ele levantava cedo, junto com os operários, ele ia visitar Brasília junto e conversava com os nordestinos que estavam lá nesse período, eram denominados de candangos. Então ele conversava com os candangos, fazia aquele relacionamento todo e participava da vida deles, ouvia as reclamações e tudo. Então ele teve assim uma liderança, ele era um líder natural, né? E verdadeiro, autêntico. Então Juscelino é uma experiência assim de vida fantástica. Tá certo. Paulo, eu vou pedir uma licencinha para você. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que nós temos de um dos discursos do Juscelino, só para que o pessoal
que está em casa possa conhecer um pouco do Juscelino, né? Ouvir a sua voz, né? E saber quem foi Juscelino. Vamos então acompanhar um trechinho desse discurso que a gente tem para mostrar para vocês. Vamos lá. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. E na divina providência, confio em encontrar alento para que possa fazer mais do que o prometido e o Brasil realize efetivamente, em 5 anos, a obra de muitos decênios. Bem, está importante então, né, a gente conhecer um pouquinho sobre JK. Paulo, dando continuidade ao nosso programa, falando sobre o Juscelino, né? Como você já havia citado, uma pessoa muito carismática, né? Exatamente. O Juscelino era um líder, uma figura exponencial, né? Ele chega em Brasília era um cerradão, não tinha nada, né? E ele começa a construção e ele projetou o Lago Paranoá. E aí as concorrências abriram para o mundo inteiro. E aí veio uma equipe norte-americana para analisar o projeto, tá, para ver se tinha viabilidade ou não, né? Aí fizeram o estudo e falaram para o Juscelino: Juscelino, aqui nunca vai ter água, viu? Você pode esquecer, esse lago aqui não existe, né? Ah, tá bom, muito obrigado. E o lago encheu, né? Na inauguração de Brasília, ele manda um convite para os engenheiros da época norte-americanos: olha, vem ver, encheu, viu? Então, ele tinha uma visão de universo muito maior. O solo de Brasília, os arbustos, era tudo de cerradão mesmo. Ele criou a Embrapa. Você vai em Brasília hoje, tem café, tem laranja, tem horta, tem tudo. A Embrapa é fruto do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek não construiu só Brasília. Ele abriu o Brasil para o Brasil e para o mundo inteiro. O mundo não conhecia Juscelino. Na inauguração veio o presidente dos Estados Unidos, o Ike, né, Eisenhower, e nisso o pessoal viu a grandeza da obra, né? E até hoje os americanos ou os estrangeiros, quando chegam em Brasília, vê aqueles monumentos todos, eles ficam encantados. E você vê, são obras sólidas, não tem esse problema. 40 anos, né? 50 anos de Brasília construída, e ela está lá bonita, soberba, elegante, né? Linhas arrojadas. E ele destaca nesse universo de construção a qualidade e a competência dos nossos engenheiros e dos nossos arquitetos. Grandes empresas nasceram a partir de Brasília. Aí ele abre Brasília para o mundo inteiro. Na época, se você morasse em Goiânia, antes da construção de Brasília, e você estudasse no Rio de Janeiro, você gastava 15 dias para ir ao Rio de Janeiro, que a faculdade de medicina geralmente era lá, e mais 15 para voltar. Quer dizer, então você gastava 30 dias, você ficava uma semana com o teu pai e eu voltava correndo. Hoje você sai. O Brasil inteiro é servido de rodovias, né? Inclusive, por falar em rodovias, né, Paulo, a gente sabe que Juscelino teve um papel fundamental também para desenvolver a indústria automobilística. Sim, sim. Bom, indústria automobilística. E o projeto futuro dele era o quinquênio futuro, que já garantiam a volta dele, o ano da lavoura. Entendeu? Ele já tinha trazido a indústria de tratores, essa coisa toda, implementos agrícolas, e depois ele voltaria para reforçar. Então, ele tinha projeto de vida. Ele não é um candidato que chegou aqui e ficou perguntando o que vai fazer. Não, ele tinha projeto, ele tinha liderança. Então, o que a gente percebe muito no mundo de hoje, parece que os nossos políticos, desculpa a referência, mas eles chegam já pensando na reeleição. Você tem que apresentar um trabalho primeiro. E o Juscelino fez isso. O Juscelino mostrou para nós que o universo político é muito maior do que a mentalidade reinante na época, porque também era tempo dos coronéis. Então, nada assim. A nossa ferrovia, por exemplo, ficou parada em Rio Preto por muitos anos, porque os coronéis de Itanavi e Monte Aprazível não liberavam. Quer dizer, o Juscelino ia para frente de tudo isso aí, e galhardamente, educadamente, um diplomata, Juscelino, né? Então, ele era um ser muito especial. Frase famosa dele, né? 50 anos em 5. 50 anos em 5.
Aliás, tem várias frases famosas ali. Eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com o acerto. Então, quem tiver esse compromisso, me acompanhe, porque senão nós estamos indo para frente se você fica para trás, né? Então, eu comparo o Juscelino Kubitschek ao Chico Xavier. O Chico Xavier abriu o Brasil para o espiritismo e o Juscelino Kubitschek abriu o Brasil para o mundo e para os brasileiros. Os brasileiros começaram a conhecer o Brasil após Brasília. Que a nossa região, Rio Preto, a Nova Granada, o pessoal ia muito fornecedor para lá. E Brasília tem, não sei hoje, mas há 20 anos atrás, a empresa de transporte coletivo era do pessoal de Rio Preto. Então, a nossa região foi muito beneficiada com a construção de Brasília. Você está acompanhando pela TV Unifev de Votuporanga o programa Cidadania, hoje em homenagem aos 44 anos da morte de Juscelino Kubitschek. Nosso convidado, Paulo César Rapace, ele que é comerciante tradicional em Votuporanga e também conheceu pessoalmente o presidente JK. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais histórias curiosas para contar para a gente sobre o JK. O nosso intervalo é bem rápido. Até já! Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre Juscelino Kubitschek de Oliveira, ex-presidente do Brasil, mais conhecido como JK. 22 de agosto é o aniversário da sua morte. E neste ano de 2020 está completando 44 anos da sua morte. Nosso convidado de hoje, Paulo César Rapace, tradicional comerciante de Votuporanga, que inclusive conheceu Juscelino pessoalmente. No primeiro bloco ele contou para a gente um pouco da história de JK, o que JK significou para o Brasil. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos abordar um fato triste da nossa história, que foi a própria morte de Juscelino, né, Paulo? Conta para a gente um pouquinho sobre esse fato, por favor. O Juscelino Kubitschek, com a renúncia do Jânio, os militares caçaram grandes lideranças políticas, estudantis, né? E o Juscelino foi caçado também e foi para o exílio, rodou vários países aí e tal. E a grande verdade é que o mundo econômico não queria a sequência de um governo Juscelino Kubitschek, que ele projetava o quinquênio da agricultura e ele ia continuar expandindo o nosso Brasil. Então, na verdade, Juscelino teve dificuldades de conviver no nosso Brasil e ele, quando visitava Brasília, ainda afastado do mundo político, ele colocava uma roupa de mecânico, tudo sujo e tal, pegava um caminhão e ele circulava por Brasília para matar a saudade que ele tinha de Brasília e de toda aquela vivência que ele teve. Ele viveu a construção de Brasília. Mas quando alguém descobria que o Juscelino estava em Brasília, aí a multidão aglomerava tal, né? E isso causava ciúmes para as lideranças da época, né? Porque, na verdade, depois de Juscelino, nós não tivemos nenhum líder com o carisma do Juscelino. Então, nós temos um mundo político que ele ficou diminuto. Ele não desenvolveu, nós não temos lideranças políticas que tenham um discurso filosófico, ideológico, que tenham um projeto de ação, como tinha o Carvalho Pinto, né? Que foi um outro grande governador para nós, né? E o Juscelino foi perseguido a vida inteira e exilado, e tirando ele de todas as atividades. E nesse período que ele ficou fora da política, tiveram várias outras tentativas de quase morte para ele. Inclusive, né, Paulo, ele morreu no acidente automobilístico, da qual nós estamos vendo agora imagens de como ficou o carro. Era um Opala, né, na época. O carro ficou bem destruído, né?
e infelizmente foi um acidente fatal. Então, dizem, né, as más línguas, que o pneu estava careca, né? Agora, ele tinha um motorista que trabalhava com ele, trabalhou a vida inteira com ele. Agora, você acha que um motorista particular do Juscelino Kubitschek não ia ver o pneu careca, né? Então, nós temos ali naquela foto ali o Serafim Dias de Melo Jardim, que foi também um assessor do Juscelino, que ele escreve o livro. E quando o Juscelino foi transferido para o plano espiritual, a dona Sara falou para o Serafim: Serafim, você me faz um grande favor, eu já tive muito aborrecimento na minha vida, você não publica o teu livro, entendeu? Guarda esse livro aí para outros tempos, mas enquanto eu estiver aqui, você não publica. E nós conversamos com o Serafim. E então a história que a gente sabe, que não é a oficial, a morte dele foi programada. E foi programada em várias ocasiões. Nessa última deu certo para eles, né? Está certo. Inclusive nós estamos colocando no ar agora, Paulo, imagens do caixão de Juscelino sendo carregado pelo povo. Foi muita comoção. E nós temos também, vamos mostrar para você agora que acompanha o programa, um depoimento da dona Sara Kubitschek, que é a mulher de Juscelino. Vamos assistir. O que eu poderia dizer ao povo brasileiro que sempre acompanhou Juscelino com o maior carinho, com a maior devoção e aplaudindo todas as suas obras. Bom, temos também aí um depoimento de outros familiares do Juscelino, inclusive, né, de filhos. Vamos acompanhar também. O pai amava esse povo mais do que qualquer outra coisa. E eu tenho certeza que ele deve estar muito contente de ver que esse carinho que ele tinha está sendo retribuído dessa forma. Gostava tanto do Brasil, quer dizer, qualquer lugar que ele estivesse no Brasil, não interessava que fosse Rio de Janeiro, Brasília, Diamantina, o interior lá, o Alto do Xingu, era Brasil, quer dizer, ele respirava Brasil 24 horas. Bem, Paulo, vimos aí, né, depoimentos importantes, né, de familiares sobre Juscelino. Estão dando continuidade ao nosso bate-papo, nós já estamos quase chegando ao final do programa. Em resumo, né, Juscelino fez a diferença para o Brasil. Exatamente. Fez e faz a diferença. Porque Juscelino é pouco conhecido, né? Mesmo nos livros de história, principalmente aqueles mais próximos, pós-64, a lembrança dele é esquecida. Então, essa oportunidade que você dá para nós mostrarmos o que é um mínimo do que a gente sabe sobre o Juscelino Kubitschek, mas é muito importante que a sociedade desperte para estudar um pouco a vida de um grande brasileiro, que com todas as críticas que eu sei, porque eu convivo, né, assim, irreais, né? Então, o Juscelino morando nos Estados Unidos, querendo voltar para o Brasil, não conseguia nem passagem aérea para voltar. Não tinha esse privilégio como ex-presidente. Até que o assessor, isso eu vi pessoalmente dele, recorda, nenhuma empresa dá, aí ele vai na ONU, secretário-geral da ONU, e ele expõe o problema, ele quer voltar para o Brasil, quer morrer no Brasil. Aí a ONU arrumou 3 passagens para ele voltar para o Brasil. Quer dizer, um homem que não teve o respeito da sociedade, não teve admiração, porque é pouco conhecido. Então, essa oportunidade que você dá é muito bom. Eu parabenizo a TV Unifev, você, a tua equipe, porque tem que mostrar valores que o Brasil tem e recentes ainda, né? Você vê, 1960 no agora do Brasil, o tempo é muito curto. E para despertar no jovem a capacidade, a liderança, a vontade de servir a pátria, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade e, como sempre, estamos à disposição para o que for necessário, porque a história brasileira ela é muito rica e nós temos muito o que comentar. E a gente tem que despertar valores numa época em que a juventude está alheia ao mundo político, porque nós estamos vendo muita politicagem, não política. E nós temos que despertar que existe alguma coisa, algo melhor além do horizonte azul, né? Tá certo.
Paulo, eu também agradeço muito a sua participação, muito obrigado. E antes de eu encerrar, quero desde já fazer um convite para todos vocês, que na semana que vem, no próximo programa, o Paulo continua com a gente. Ele também tem um museu particular, com muitas curiosidades sobre Votuporanga, e a gente vai estar aqui com ele novamente, e ele vai nos contar um pouco de personalidades que ajudaram no desenvolvimento de Votuporanga, e também vai nos mostrar alguns objetos curiosos. Então, não perca na próxima semana, no próximo programa, também a continuidade da fala do Paulo César Rapace, que vai mostrar para a gente algumas coisas, aliás, interessantes sobre a história de Votuporanga. Para você que esteve com a gente, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, então, com Paulo Rapace e o seu museu aqui no Cidadania. Obrigado e até lá.